gente, eu sou o Calvo Gogeta e vim trazer a teoria de Deco o Homem-Aranha. Episódio de hoje: o novo Spider-Man. Essa história é doida. Começa quando Deco estava indo para o médico com sua mãe para descobrir sua individualidade. Quando eles chegam lá, eles batem na porta, eles recebem um entre médico. Se sentem. Izuku se senta em Midoriya também se senta. Médico, vocês estão aqui para fazer a checagem da individualidade do garoto em Midoriya. Sim, nós estamos aqui para ver a individualidade do meu filho. Médico, para descobrir a individualidade, devemos fazer alguns testes. Após eles fazerem alguns testes, bom, a individualidade do seu filho é Inco. Qual é a individualidade do meu filho? Médico, ele não possui individualidade. Inco, não é possível, não tem nada que eu possa fazer para mudar. Médico, sinto lhe dizer, mas não será possível. Inco, entendo. Com uma voz triste, Midoriya estava sem acreditar. Triste. Eles vão embora para casa. Izuku sobe para seu quarto e começa a assistir o vídeo do All Might várias vezes, até que Inco ouve um barulho no quarto do Midoriya e ela, curiosa, decide Midoriya e veria ele vendo o vídeo do All Might falando: não se preocupe porque eu cheguei. Inco abre a porta e Midoriya se vira e fala: mamãe, eu posso ser um herói. Inco, Midoriya não aguentaria, começaria a chorar e iria em direção do Izuku e diria: me desculpe. Izuku, os dois começariam a chorar. Depois de alguns dias, Deco e Bakugo estavam em uma praça. Bakugo, qual é sua individualidade? Izuku, bom, eu não tenho individualidade. Falando isso com uma cara triste, Bakugo fala: é sério, você não tem individualidade? Seu merdinha, a partir de hoje vou te chamar de Deco. Ele faz uma explosão na direção da cara do Deco que manda ele para a parede, que ele bate a cabeça e desmaia. Bakugo, ao perceber o que ele fez, ele sai correndo. Deco ficaria ali por alguns minutos até que ele acorda e começa a ir em direção da sua casa. Bate na porta da sua casa e atendido por um entre. No dia seguinte: professor, hoje nós iremos para um laboratório científico fazer um passeio. Não toque em nada, pois existem espécies raras e também existem espécimes que foram modificadas geneticamente. Alguns saem da sala e entram no ônibus. O ônibus faz toda a trajetória para o laboratório. Quando eles iriam entrar, eles falavam: suas mãos. Todo mundo lava a mão e começa a entrar. Eles dizem: coloque esse aparelho em seu braço que irá impedir você de usar sua individualidade. Todo mundo coloca. Na vez de Midoriya, ele fala: doutor, eu não tenho individualidade. Doutor, sendo assim, você não precisa colocar isso, já que você não tem individualidade. Eles entram no laboratório e todo mundo começa a observar e verem várias espécies, desde macacos normais, macacos modificados e vários insetos e vários animais quase extintos, tipo um mamute, que eles conseguiram reviver graças à individualidade de um dos cientistas, até que eles veem várias aranhas em cubos e uma chama a atenção do Midoriya. Vou estar deixando a aparência da aranha na tela. Ele chega perto do vidro e coloca a mão e a aranha se aproxima e fica observando o Midoriya. Tira a mão do vidro e começa a andar. Ele não sabia que essa atitude iria mudar a vida dele por completo. A aranha sairia por um pequeno buraquinho que estava no vidro e começaria a subir o teto, ver mais algumas espécies, e todo mundo estavam vendo e admirando, até que aquela aranha que tinha escapado começa a descer do teto em direção do Midoriya, caindo em sua roupa, e começa a andar por ela. Ele não tinha percebido até que a aranha passa em cima da sua mão e ele vir quando ele iria bater na aranha. A aranha pica ele, assim injetando seu veneno, que se mistura com as células do Midoriya, fazendo uma mutação genética nas células de Izuku, que antes dele desmaiar cai. Ele bate a mão na aranha, mas por sorte a aranha pula da mão dele a tempo e rapidamente volta para o vidro e ele cai no chão completamente apagado. Os heróis rapidamente começam a dar em direção dele e tentam acordar ele, mas sem nenhum sucesso. Então ele chama os médicos, que levam ele para o hospital. Todos os heróis estavam preocupados, pois a culpa seria do laboratório por uma aranha ter conseguido escapar. Que eles viram essa cena depois de 5 horas. Deco tinha acordado e se levanta da cama do hospital. Nesse momento ele veria no espelho que tinha ali seu reflexo e ficaria surpreso, pois ele músculos em seus pensamentos o que aconteceu. Mas nesse momento uma enfermeira chega no quarto do Deco e veria ele de pé e rapidamente iria correndo até onde ele estava. Midoriya fala: o que aconteceu? Médica, você foi picado por uma aranha do laboratório. Após isso eles fazerem alguns testes para ver se ele estava bem, e ele estava bem, então eles dariam alta para ele ir para casa. Chegando em casa ele abre a porta e em Midoriya: Midoriya, por que você sumiu? Onde você estava? Você está bem? Izuku: sim, estou bem. Ele subiria as escadas, abriria sua porta
e fecharia. Na hora de fechar ele grudaria sua mão na maçaneta sem querer o que está acontecendo. Ele tentaria tirar sua mão mas acabaria arrancando a maçaneta. Ele tentaria tirar a maçaneta mas ele conseguiria. Mas ele grudaria sua mão na parede e tentando tirar sua mão da parede ele coloca outra que acaba grudando também. Ele tenta tirar colocando os pés na parede mas como esperado gruda a midurina que está acontecendo. Então ele lembraria do que aconteceu no laboratório. Pensando foi aquela aranha que me deu superpoderes. Ele testaria acalmando e tirando suas paredes e começaria a andar em direção do teto. E ele ficaria de cabeça para baixo e diria eu tenho superpoderes. Então ele começaria a voltar para o chão e desceria. Pensa eu acho que eu tenho poderes de uma aranha. Ele ficaria soltar teia de sua mão. Tentaria 3 vezes os sinais de mão e na 4ª vez ele conseguiria soltar teia. Ele pensa eu posso ser um herói mas para isso eu preciso desenvolver um traje. Ele começaria a costurar um traje. Ele ficaria 2 dias no seu quarto sem ir à escola. Incomidoria o que está acontecendo com o Izuku. Vamos ver se ele está bem. Ele tinha acabado de costurar seu traje mas ele sente uma coisa estranha. Rapidamente ele guarda seu traje e a porta se abre. Ele pensa que sensação foi essa estranha. Foi tipo um sensor aranha. Eu acho que sim. Meu filho, você está bem porque você não sai do quarto faz 2 dias. Izuku, sim eu estou bem já vou para a escola. Hoje estava resolvendo uma coisa. Após isso ela sai do quarto. Izuku pega seu uniforme e coloca na sua mochila e começa a caminho. Ele acha um vilão lutando com os heróis. Ele começa a notar as individualidades até que um pilar grandão começa a cair de uma construção em direção dos cidadãos. Rapidamente Izuku sem pensar 2 vezes tira sua camisa que estava com traje de baixo, coloca sua máscara em uma velocidade extrema. Ele solta várias teias naquele destroço que estava caindo e joga teias na parede, assim prendendo o destroço. Os heróis que estavam vendo fica surpreso, mas rapidamente Izuku falou meu nome é Homem-Aranha, esse é o presente do seu amigo da vizinhança. Lançando teias em direção da sua escola e saindo nelas ele se esconde em um beco, tira sua máscara e coloca a sua camisa de volta e começa a correr em direção da sua escola que estava 2 quarteirões de distância. Ele perceberia que ele estava correndo muito mais rápido sem se cansar. Seus pensamentos será que eu fiquei mais rápido por causa daquela aranha e também fiquei mais forte e mais resistente. Ele começaria a correr com toda a sua velocidade que ele alcançaria 50 km por hora. Ele chegaria na sua escola em menos de 30 segundos. Isso entrar em sua escola e teria uma aula normal. Vamos dar um salto na história. Quando Deku tinha 15 anos, ele nunca mostrou ter superpoderes, por isso ele era frequentemente zoado em mais um dia normal de escola. Quando Izuku termina as aulas, ele estava vendo seu caderno de anotações até que Bakugo pega o caderno de Deku e fala o que é isso? Caderno de anotações de individualidades interessantes, seu inútil. Então ele explode o caderno e joga para fora da escola. Nesse momento o Deku tem um ataque de raiva e mete um socão na barriga de Bakugo, fazendo ele bater no quadro. Rapidamente ele começa a descer as escadas rapidamente e ele pega o caderno dele e começa a ir embora e passa por debaixo de uma ponte. E nesse momento o vilão de Gosma aparece e diz você será um ótimo hospedeiro, irei roubar seu corpo. Izuku, eu te darei apenas 3 segundos para tu ir embora senão eu irei te matar. O vilão começa a dar gargalhada e fala o que um moleque, como você pode fazer? Deku 1, 2, 3. Após isso o vilão de Gosma parte para cima de Midoriya. Seu sensor aranha ele lança várias teias no vilão de Gosma que fica preso. Ele amarra o vilão de Cosmo em várias teias e depois mete um soco na barriga do vilão que deixa ele inconsciente. Nesse momento All Might chega e fala não se preocupe porque eu cheguei, mas ele vê o vilão de Gosma derrotado e fala desculpa por te meter nessa confusão All Might, ele será um ótimo hospedeiro para o Onifural. Deku pede o autógrafo de All Might. All Might dá o autógrafo e quando ele iria embora ele dá um salto, mas Midoriya solta uma teia no pé de All Might que deixa ele surpreendido. Então ele começa a escalar a teia e segurando o pé de All Might para um prédio e fala você é fã demais, isso é perigoso. Deku, é que eu tenho uma pergunta. All Might pode falar eu posso ser um herói mesmo sem individualidade? Deixando ele surpreso ele fala mas você não tem individualidade? Como assim? Você sou solteira no meu pé e conseguiu escalar, isso é uma individualidade e além de resistir ao vento. Deku responde eu não tenho individualidade poderes porque eu fui picado por uma aranha de um laboratório científico, foi modificada, assim o veneno dela entrou na
nas minhas células e modificou assim me dando esses poderes ao Migit. Entendo, ele diz, eu tenho que ir embora, mas nesse momento ele se transforma da sua forma musculosa para sua forma magrela. Midoriya, o que aconteceu com você? Você é um falso. Você é apenas um vilão disfarçado. Ao Migit, não, essa é a minha verdadeira forma. Eu só posso ser herói por 3 horas por causa dessa cicatriz. Ele mostra cicatrizes e fala, há 5 anos, e quando eu tava lutando contra o Alforone, ele fala, eu preciso ir embora. Após isso ele começa a descer as escadas. Vamos dar um salto na história para quando o Deku estava andando na calçada até que ele ouve uma explosão e ele decide ver o que está acontecendo. Quando ele chega no local, ele veria um monte de heróis parados sem fazer nada e veria Bakugo sendo sufocado por um monstro de gosma. Midoriya, sem pensar 2 vezes, vestiria seu traje de Homem-Aranha, que eu vou estar deixando na tela, e diria, não, vizinhança, chegou o vilão de gosma, não dê mais nenhum passo que senão eu mato o garoto. Rapidamente solta várias teias na direção do vilão, prendendo o vilão, e usa uma teia para tirar Bakugo. Ele usa várias teias para enrolar o vilão de gosma e depois aparece em uma alta velocidade na frente do vilão e acerta vários socos na cara do vilão, deixando o vilão consciente. Os repórteres chegam perto do herói e falam, quem é você? Zuko fala, eu sou o Homem-Aranha, ou então Spider-Man. Eles perguntam, você tem licença de herói? Homem-Aranha responde, eu não tenho licença de herói, sou apenas um herói para salvar as pessoas. Todos os heróis presentes começam a chegar ele, então tentam levar ele preso, mas ele prende todos os heróis em teia de várias camadas e fala, esse foi o presente do seu herói Homem-Aranha, seu amigo da vizinhança. Após isso ele começa a lançar várias teias, indo direto para sua casa em um beco. Ele tira sua máscara e veste sua roupa normal. Quando ele estava perto da sua casa, Bakugo aparece e fala, obrigado por ter me salvado, sabe que era ele, eu não escrevi no roteiro, mas ele chamou ele de Kashan. Então ele vai embora e ao Migit aparece e fala, muito bem, jovem, você salvou aquele garoto do vilão de gosma, mas você foi meio imprudente por prender os heróis. Ao Migit fala, você quer ser meu sucessor? Ele fala tudo sobre o Oni for All fim meta para a próxima parte. 20 like spoiler, próximo vídeo no Natal dia 25 em